Às vezes existem alguns atalhos que nós podemos percorrer para facilitar com que a gente chegue lá ao objetivo final, que é ter um resultado eficiente no atendimento com o paciente, mas para que a gente possa encurtar esse caminho, nada melhor do que ouvir outros profissionais que já passaram pelas dificuldades que nós passamos, né? O que você aí talvez está começando, você que está no início da vida de profissional da saúde ou terapeuta, às vezes sente aquele obstáculo, mas às vezes não sabe como contornar ele. Então nada melhor do que ouvir pessoas que já usaram algumas táticas para suprir, né? Para sobrepor aquela informação, aquela dificuldade e chegar nos objetivos. Então, antes de mais nada, Raquel, queria saber então, conta um pouquinho aí pra gente. Quem é Raquel? Fala um pouquinho do que você trabalha e aonde você mora, né, para o pessoal saber onde é que tá chovendo. Então, meu nome é Raquel Dalla Rosa. Eu trabalho com a Germânica Raikkonen e a origem emocional dos sintomas. As duas juntas se completam, né? Isso tudo mostra, nos prova cada dia, né? Eu moro em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Trabalho, então, de forma online e presencial numa clínica que se chama Rede Pro Saúde, aqui na cidade, no centro da cidade. E a gente está atendendo as pessoas na medida do possível, né? Hoje, como o Ivo já sabe, tem um pouquinho de... Como o médico falou para mim, vamos se aquietar agora um pouquinho, né, Raquel? Eu tô gestante, a minha terceira gestação, né, que a segunda eu perdi, tenho um filho de 5 anos e meio. Então, por cuidado um pouquinho, a gente desacelera, né? Mas assim que possível, eu tô fazendo atendimento, sim. Perfeito, perfeito, Raquel. Me conta aí, uma curiosidade agora. Como é que você me conheceu? Então, Ivan, eu te conheci através dos cursos que eu já vinha fazendo, né? E a gente vai procurando essa linha de pessoas para seguir, exemplos. E as tuas aulas sempre foram para mim muito completas, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu te conheci ali, né? E era uma coisa que eu tinha muito desejo de fazer esse curso, sabe? E assistindo uma live no YouTube, se eu não me engano, você abriu as inscrições do curso. E eu pensei, eu não vou perder essa oportunidade, seja o que Deus quiser. Então, até na época eu não tinha condições de fazer o pagamento, então eu dei um jeitinho brasileiro, né? E consegui comprar naquele exato momento ainda. A minha mãe, meu pai patrocinaram, né? Então, eu não me arrependo nem um pouco, porque depois a gente dá um jeito. E é um curso maravilhoso. É um curso que eu digo que é 100%, né? Porque a gente não para nunca de aprender e você não para nunca de ensinar, né? Sempre tem um algo a mais. Sempre. As aulas continuam sendo elas gravadas ou ao vivo, né? Parece que a gente está todo o grupo juntinho ali estudando. E é maravilhoso, é uma entrega fantástica, tanto sua quanto dos colegas. Eu acho que não tem aquela omissão de informação que muitos terapeutas têm, né? Parece que a fórmula mágica, que a gente sabe que existe, fica omitida. E dentro do curso Origens, não. Porque ali é todo mundo enganjado para o bem comum, né? E se algum esconde, o outro fala, né? Exatamente. Exatamente. De algum lugar vem. De algum lugar vem a Exatamente. informação. Eu acho que estar numa comunidade de pessoas que pensam e falam a mesma língua dá nisso, né? A gente sempre tem Uhum. alguma dica a mais para passar para outra pessoa e às vezes se um acaba esquecendo dessa dica, ou um acaba às vezes não falando por N motivos, a outra pessoa está ali para compartilhar, ou para trocar, ou para mandar mensagem depois, talvez faça desse jeito, talvez vai ajudar. Então, acho que isso que é interessante de a gente ter um grupo de pessoas pensando e seguindo em frente, né? Sempre com o objetivo de agregar um pouco a mais, de crescer cada vez mais. Isso que é um fantástico. Aí. E vamos lá. Então, nós falamos aqui, então, que a live vai ser sobre
os desafios, né, que o terapeuta às vezes encontra, os obstáculos que ele encontra no começo da profissão. E o que você encontrou de obstáculos no começo ali? O que foi difícil para você? Vamos listar um a um aí. Começando pelo En- primeiro, o que você via? Então, primeiramente, é o desafio da divulgação. Para mim e para várias pessoas que eu converso, terapeutas já formados em vários cursos que eu já fiz, os colegas, né, é a divulgação. Para muitas pessoas é fácil vir aqui no Instagram e gravar um vídeo, né, fazer uma postagem, mas para outras pessoas é um desafio realmente. Então, eu acredito que seja um dos primeiros desafios esse, né? O primeiro passo. Depois parece que vai ficando mais fácil. Tu vê o retorno e aquilo te motiva a continuar fazendo. E como que você era no começo? Como que Nossa, era? meus Tu vídeos tinha estão aí, divulgação? péssima, né? Os primeiros vídeos são horríveis, tá? No Instagram tá salvo, mas assim, horríveis. Não que agora sejam perfeitos, né? Porque a gente tá sempre tentando melhorar. Mas os Uhum. primeiros, meu Deus, né? Os meus primeiros estão no YouTube também. Então, para as pessoas quererem saber o antes e depois, vai lá, tem lá numa playlist só dos 22 dias de vídeos ao vivo. Lá tem também os primeiros vídeos lá, 2017, lá as primeiras informações. Então, é quando a gente... E o que te deu um impulso, assim, de começar? Tinha alguma coisa que te travava para começar a se divulgar? Ou alguma crença, alguma Medo, limitação? medo. Medo do julgamento, medo de não ser entendida, medo das pessoas me fazerem perguntas e eu não saber responder, sabe? Aquela Uhum, insegurança, tipo, eu sei o que é, mas eu não sei dizer o que é, sabe? Eu não sabia uhum. colocar para fora aquilo, eu não sabia expressar e explicar para as pessoas. E aquilo travava um pouco. Uhum. Tanto que nos primeiros atendimentos, assim, que é o outro desafio, o primeiro atendimento, meu Deus, que desafio. Parece que o coração vai sair fora do corpo, né? Foi bem tenso, porque eu achava que eu precisava entregar 100%, sabe? Eu precisava curar aquela pessoa no primeiro atendimento. Se eu não fizesse aquilo, o que adiantava eu ter estudado tudo, né? Mas não é assim, a gente vai aprendendo com o tempo, com a prática, estudando, 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 né? E se não foi de primeiro, vai de segundo, terceiro, né? E a gente acaba se cobrando mais do que realmente precisa. Quem aí passou por essa mesma dificuldade, assim, esse medo do julgamento, medo ali de não dar conta já de primeiro? Conta aí pra gente se faz sentido para vocês também essas dificuldades ali de começo. E o que mudou a chave, assim, para você perceber que, eu não estava conseguindo divulgar, eu não sei como aparecer, e o que te fez... Bom, primeiro ponto, o que te fez ver que isso era importante? A procura das pessoas, porque eu comecei a postar os cursos que eu estava fazendo, as pessoas que eu estava seguindo, e começaram a me perguntar o que é isso, Raquel, o que tu tá fazendo? Porque eu só falava disso, né? Tinha pessoas que me taxavam de alienada já. Eu só falava disso, eu só vivia isso. Não que eu deixei de viver, muito pelo contrário. Sim, Só que hoje as pessoas conseguem linkar a palavra com a terapia, né? sim. Então, eu comecei a falar mais sobre, estudar mais sobre, e as pessoas começaram a realmente entender mais, né? Uhum. Então, eu acredito que foi mais fácil até pelo fato de eu não querer começar a atender, me sentir insegura. E aí eu fui desafiada a ser tutora de uma turma de Germânica Raico. Uhum. E daí? Como que a gente se vira, né? Os Sim. alunos vinham, me perguntavam e pediam: você atende? Como que eu ia dizer que não? Né? Sim. Uhum. E eu acabava fazendo atendimentos não pagos, que muitos terapeutas dizem: não faça isso. Uhum. Só que era uma forma que eu achei de ganhar experiência.
Porque ali Perfeito. eu dizia, vamos fazer o seguinte, nós vamos aprender juntos. Uhum. Né? Então eu não cobrava, porque eu achava injusto aquilo, porque eu podia não saber tudo, né? Outro desafio também, quando eu comecei a fazer os atendimentos pagos, o valor a Uhum. ser cobrado. Precisa ser justo e leve, tanto para mim quanto para a pessoa que me procura, né? E era uma preocupação de deixar as pessoas confortáveis também, né? O terapeuta tem essa dificuldade, né, de É verdade. vender o seu trabalho, de quanto que é realmente o valor pelo aquilo que eu faço, porque na verdade a vida inteira nós fomos terapeutas, a vida inteira a gente foi cuidador de outras pessoas e fez sempre de graça, né? Ah, pelo Sim, pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos amigos, eu sempre fiz isso, né? Eu sempre cuidei dos outros, eu sempre tentei ajudar os outros e sempre nunca cobrei nada, não cobrava ali sim, no colégio uma bolachinha no recreio por causa que eu vou dar um conselho, né? E não fazia isso. Né? A com gente certeza. doava, né? A gente se doava. Então a gente sempre aprendeu a doar. Se doar como pessoa, ajudar os outros, colaborar com as dificuldades dos outros e auxiliando cada um a evoluir nos seus processos. E aí eu acho que quando a gente vai trabalhar, a gente tem que também saber que a gente gasta um valor para fazer os cursos. E se a gente quer se Sim, estar especializado, quer continuar ali no desenvolvimento, a gente precisa ter o dinheiro para pagar nossas contas, o aluguel, e contabilizar isso é preciso colocar na planilha. Então, as pessoas que às sim, vezes têm dificuldade em planilhar os seus gastos, às vezes acabam cobrando menos do que gastam no ano, no mês, né, no seu dia a dia. E aí de nada adianta eu saber que a alimentação para mim, por exemplo, se eu moro longe, né, se eu não vou almoçar em casa, se eu moro longe, que eu preciso almoçar todo dia e a conta dá R$ 20 por dia, por exemplo. Se eu cobro ali num paciente menos do que eu posso comer, né, me alimentar naquele dia, sim. não vai bater a conta. Alguém vai ter que pagar por mim. Então, acho que é importante planilhar todos esses gastos também para você saber quanto que é interessante perante os teus gastos, perante os impostos, porque as pessoas às vezes não contabilizam que uma porcentagem do valor do atendimento vai para os impostos, ou que uma porcentagem cai na máquina do cartão de crédito. Então, se você usa cartão de crédito na clínica, né? Então, uma porcentagem daquele valor a maquininha vai consumir. Sim. Então, saber que tem todos esses gastos que precisam ser colocados, se tem secretária, se não tem, se tem telefone, tem, sei lá, luz, água todo mês ali para cair na conta, você tem que também saber que você precisa cobrar uma certa quantia. E como que você chegou nesse equilíbrio? Né? Esse equilíbrio, o que que você começou a ver para perceber que aquele valor era equilibrado, tanto para que você almejava, quanto para que o paciente poderia pagar? Primeiro, é um estudo de caso dentro da cidade, né? Conversando com outros terapeutas, mais ou menos na área. Aqui na minha cidade, só que eu conheço, tem uma pessoa, mais eu, que trabalham com essa área. Só que tem outros terapeutas também, por exemplo, que trabalham com constelação, reiki, essas coisas assim. E é mais ou menos o que eles cobram. Só que levando em consideração que uma consulta com a origem emocional é mais ou menos 2 horas. Eu não consigo ainda fazer menos que isso, Uhum. né? Que é toda E uma tudo bem. investigação. Sim, não tem Uhum. como entregar menor tempo que isso, ao meu ver, por enquanto, né? Uhum. E conversando com colegas mesmo de curso, vendo como eles cobram na região deles, como eles são aceitos na região deles, e é um valor equilibrado, eu diria assim, E né? quantos Um valor, habitantes tem aí? eu acho que é uns 30 e poucos mil. É uma cidade Uhum. bem Uhum. pequena. Uma cidade perto da fronteira com a Argentina, com o Uruguai. Uhum. Bem no cantinho, bem friozinho, digamos assim. É, aham. Ontem,
Ontem nós estávamos de bermuda, de camiseta, aí de noite já casaco, coberta. Não, é incrível aqui, só gaúcho mesmo para aguentar. Uma grande mudança. Uhum. Eu acho interessante esse passo que você deu ali, né, de falar que às vezes a gente precisa olhar para o lado, né? Então, às vezes, se você está começando como terapeuta, saber como funciona o ambiente onde é que você vive, né, a cidade onde é que você vive, como é os valores que são empregados de todas as pessoas ali que atendem na tua cidade, dá um norte, né? Então eu sei que esse valor é interessante, talvez eu colocar como um atendimento, porque assim eu sei que já é um preço habitual do ambiente, do sistema onde que eu vivo, né? E o outro padrão que é interessante é você sentir esse equilíbrio, que você se sente bem com aquele valor. Porque de nada adianta eu chegar para o paciente no final da sessão e falar assim, é R$ 800. E aí eu fico, eu não estou à vontade de cobrar aquele valor, o paciente vai perceber que eu não estou à vontade de cobrar aquele valor e ele vai pedir, vai chorar, vai pedir para diminuir aquele valor, né? Vai pedir um desconto. Então, se eu estou seguro, estou firme e sei que aquele valor ele contribui com aquele tempo de estudo que eu tive, aquele gasto no tempo, aquele gasto financeiro com relação ao estudo que eu fiz, se aquilo é ok para mim, se eu estou à vontade em cobrar aquilo e eu me sinto valorizado com aquele valor, aí eu me sinto mais seguro de pedir aquele valor ao paciente devido ao que eu usei durante a sessão, né? Então, se eu fiquei 2 horas durante a sessão, foi 2 horas do meu tempo para auxiliar ele com todo o conhecimento que a gente traz. E é aquela grande história, né, Raquel, que falam, para apertar um parafuso você vai cobrar R$ 1.000, mas e quanto que eu tive que estudar para saber que é esse o parafuso que eu tenho que ajeitar? É como a origem emocional dos sintomas, né? Se eu falar assim que o paciente tem, tu tem um estresse, por isso que você tem a dor de cabeça. Mas estresse são inúmeros. Saber qual é o parafuso certo que está te dando dor de cabeça, aí às vezes aquela precisãozinha ali, ela precisa ser elaborada, precisa ser estudada para chegar ali naquele X da questão, né? Perfeito. E isso vai fazer toda a diferença para que o resultado aconteça. E claro que de começo, cobrar um pouco abaixo ali do que eu acho ideal futuramente é uma coisa, né? Porque eu estou começando e eu vou ter práticas para ter mais eficiência nos atendimentos. E a partir do momento que eu vou tendo eficiência, vou tendo uma agenda, né, eu posso, às vezes, aumentar o meu valor, porque o meu valor entregue ao paciente vai sendo cada vez maior. Devido aos estudos, as técnicas novas, abordagens novas que eu estou usando para chegar a esse resultado. Não sei se faz sentido para quem está assistindo aí, seja quem está assistindo agora ou quem está vendo o vídeo depois. Faz sentido essas informações? Vamos dando feedback, vamos colocando também o que vocês fizeram que ajudou esse processo para a gente fazer essa troca na comunidade aqui, para que tenha sempre alguém aí que tem algumas dicas a mais, né? Que pode ajudar a gente também. Tá? E aí, o que mais aqui? Ó? Sempre Pode me falar. coloquei no lugar da pessoa que iria pagar também, né? Será que eu teria condições de pagar por isso? E no início, realmente, eu fiz um valor inferior ao que eu cobro hoje, porque para mim era confortável, né? Eu pensei assim, como você disse, eu estou aprendendo, eu preciso ter uma noção do que é estar na frente de uma pessoa e ela contando toda a história para mim, né? Sim. Então, depois, com a experiência, eu me senti confortável em aumentar um pouco, né? Mas também de um valor que eu iria pagar. Né? Sim. E aí a gente tem que também ter a noção assim do valor que a gente poderia pagar sabendo o resultado que a gente está entregando. Isso. Né? Porque equilibrar esse senso também, porque de nada adianta assim, eu pagaria R$ 30, por exemplo, por uma sessão. Mas se eu sei que aquilo me economizou tantos medicamentos, porque às vezes eu tomo medicamento toda semana para dor de cabeça. Então eu sei que esse valor ele custa, né? Esse medicamento custa tanto. Eu fui no médico e mesmo assim não teve resultado e no médico eu tive tanto de valor que eu tive que
desembolsar para a consulta, mais os exames que eu fiz. Então, eu sei que todo esse valor eu gasto mensalmente, eu gasto de tanto em tanto tempo para tentar achar aquela solução. E o paciente já vem há tanto tempo com aquela dor. E às vezes, se a gente consegue ali Exato. entender a origem, parafusar aquele parafuso que está solto ali e melhorar aquela dor, a gente economiza quanto desse paciente durante o mês de medicamento ou de eficiência profissional mesmo, né? Porque uma pessoa com dor de cabeça, ela não vai conseguir trabalhar direito. Ela vai ter as suas dificuldades. Eu estudando agora para o mestrado a endometriose, quantas mulheres às vezes têm a dificuldade, às vezes por dores, ou que acabam não conseguindo, às vezes, mesmo trabalhar, né? Fazer a atividade do dia a dia por causa da dor da endometriose. Então, qual que é o valor de ter uma melhora disso? Ou de ter uma infertilidade e achar que nunca vai poder ter um filho? Qual é o valor de a gente poder encontrar a origem emocional e essa pessoa ter um filho? Às Nossa. vezes o valor é muito maior do que a nossa sessão, né? Porque às vezes se ela fosse fazer uma inseminação, uma fertilização, qual que seria o valor disso, para ter um É, filho? Então, correndo o é risco claro de que não dar certo, né? correndo o risco de não dar certo. Então a gente vai tentar esse equilíbrio mesmo, colocando tudo na balança, mas a gente tem que pensar os prós e contras, né? Qual que é o pró de ter esse valor financeiro por cada consulta? Qual que é o contra de ter esse valor? Para a gente saber que está equilibrada essa balança e a gente se sente satisfeito com aquele valor que está cobrando. Perfeito. Ah, Isso. eu entendo também que quando não cobramos, a pessoa não valoriza o resultado. Às vezes sim, às Também. vezes não, né? Às vezes acontece sim, que principalmente se a gente vai atender amigos, né? A gente vai atender amigos e aí parece que não teve a troca. Eu acho que esse é o detalhe, né? É nós somente que nos doamos sem ter uma troca. E é o dar e receber, né? Como se fala na Sim. constelação familiar, né? Se fala através de Bert Helling, que tem que ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. Então, se eu me entrego como profissional, doando ali um tempo do meu dia para atender uma pessoa, esse receber de volta aquele valor para aquele tempo que eu me doei, também é uma troca. Então, a pessoa fez também uma parte contrária que trouxe também um auxílio para aquele resultado acontecer. Quando pontuamos esses gastos que na consulta médica gera, nossa consulta e tratamento fica muito barato às vezes. É verdade. É, Porque quantos pacientes gastam às vezes com algumas coisas e acabam, às vezes, a vida inteira gastando e ali o resultado sai muito mais rápido mesmo em alguns momentos, né? Claro que em a gente alguns sempre fala momentos que já na primeira sessão, né, Ivan? exatamente. E nós sempre falamos que nós trabalhamos uma parte complementar, não alternativa. A alternativa seria, ou você faz a medicina convencional ou você faz a origem emocional de sintomas. E não é isso, nós complementamos, né? Então, você faz a medicina convencional, você faz a psicoterapia, você faz a nutrição, você faz a atividade física juntamente com a origem emocional de sintomas. A gente vai agregar o resultado. É possível, às vezes, só fazer aqui e já dar resultado? É possível. Como é possível, às vezes, só ir fazer uma consulta médica e já ter resultado. Então, mas Sim. quando às vezes o contexto às vezes, demanda uma necessidade a mais, uma depressão, ou um caso de bipolaridade, ou um caso que às vezes o sintoma autoimune é tão intenso ali para aquela pessoa, a gente tem que estar junto nas técnicas, né, na medicina convencional, junto com a origem emocional, para agregar e o resultado fluir melhor também. Que mais você teve de obstáculos aí, de desafios no começo? Então, você falou da divulgação, você falou do valor a cobrar, e tu deu uma pinceladinha sobre o atendimento, como é que foi o começo do atendimento. Conta um pouquinho mais aí, o que foi as tuas dificuldades desse começo de atender mesmo o paciente? Então, sempre antes de atender, eu envio um questionário, né, de pré-atendimento para que eu possa saber já quais são as questões que a pessoa quer tratar, né? Até para eu dar uma estudada sobre, Hum. pesquisar sobre. Pode E falar, da Ivan. onde você teve essa sacada de mandar um... Como você que pensou nisso, ou de, eu vou mandar antes para o paciente, ou de onde você tirou isso? Outros profissionais já falaram? Como que é? Foi um profissional.
de dentro do nosso grupo Origens, né? O Cleverson, ele me ajudou bastante na divulgação, na criação ai, agora me fugiu o nome. A lista do Instagram ali, né, para Aham. mandar áudios, né, falando sobre Perfeito. determinados Lista de órgãos. transmissão. Isso, Uhum. lista de transmissão. E ele me desafiou a me divulgar, né? A gente teve alguns, alguns problemas nas minhas redes sociais, mas a gente tá tentando resolver. Mas ele me deu bastante força, sabe? Ele me disse como fazer, de que forma fazer, Uhum. da forma correta, né? Isso tem gerado resultado. Perfeito. Então, ele Até porque a me gente é deu um terapeuta, né? Não entende impulso. muito de divulgação, né? Exatamente. Tecnologia é uma coisa que tá longe, né? Então, eu fazia todo esse processo, né? Perguntava para a pessoa quais eram as primeiras queixas, as primeiras evidências de sintomas, e ali eu ia fazendo toda uma construção do atendimento. Só que quando as pessoas chegavam na minha frente, a história era um pouco diferente. E daí eu pensava, e agora? Né? E agora? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Só que no mesmo momento que surgia essas perguntas que eu me fazia, era como se a conexão que eu tinha com a pessoa dentro do consultório ou na tela do computador mesmo, ela se abria, sabe? Então, parece que eu tinha os sintomas daquela pessoa. Eu sei que isso não é uma coisa que a gente deve sentir, né? A gente acaba Uhum. abrindo demais o campo. Mas eu conseguia sentir como aquela pessoa estivesse sentindo e conseguia, a partir dali, conduzir melhor a sessão, né? E, por exemplo, uma pessoa que chegasse com dor, eu falava do início da sessão, né? Nesse momento, tua dor de 0 a 10. Ah, é 8, é 9, né? As pessoas algumas vezes chegavam meio travadas, assim, até uma história que eu comentei já numa live nossa do ombro, né? E durante a sessão aquilo ia se soltando, a pessoa ia se soltando, as histórias iam surgindo, e eu perguntava de novo, de 0 a 10, como é que tu tá se sentindo? Ela dizia, tá aliviando, tá aliviando. E no final da sessão a pessoa tava totalmente destravada, solta, e não sentindo mais dor. Então eu pensava assim, é mágica? Não é mágica. O nosso corpo é perfeito, né? Não é uma criação humana, é uma criação divina. Então, se o Uhum. nosso corpo é perfeito, ele tem o processo de autocura. É possível. E a partir dali, claro que vários outros atendimentos, eu chegava no final e pensava, eu podia ter entregue mais. Eu podia ter feito mais. Né? A pessoa não saiu 100% dali. Só que com o andar da carroça, né, a gente vai percebendo que não precisa ser aquela bruxa, que nem a gente é intitulada às vezes, que faz a porção mágica ali, entrega e a pessoa sai 100%. Né? É um processo de cura, o corpo precisa. Foram anos naqueles sintomas, não é num piscar de olhos que as coisas vão mudar, né? Vão melhorar, o corpo precisa ter o processo. Né? Perfeito. E é com o tempo, com a prática, que a gente vai aprendendo a lidar com isso. Até eu impulsionei, acho que a Aline está assistindo nós aqui, eu e a Aline também fizemos uma live por mês, aprendendo as duas juntas, né? E ela me dizia, Raquel, eu quero começar a atender, mas eu não tenho coragem, eu não sei como começar, eu não sei o quanto cobrar, eu não sei se eu sei o suficiente. Eu dizia, Aline, começa, dá o primeiro passo. A gente aprende na prática, né? É E como qualquer outra realmente, coisa, né? Andar de exato. bicicleta, você precisa dar primeiro o empurrão ali, o passo na bicicleta. Para você começar a ir na academia, você precisa ir a primeira vez. Senão, tu nunca vai Isso ir. aí. Para você fazer qualquer coisa, para às vezes até num relacionamento, para a gente chegar numa pessoa, a gente vai precisar dar uma primeira olhadinha. Vai precisar dar o Isso aí. primeiro passo para chegar mais perto daquela pessoa que a gente tem interesse. Se a gente não fizer nada, a gente vai ficar estagnado a vida toda. E aí, Dá o frio na uma coisa. barriga, E aí mas tem que faz ver parte. o que é o pior. É
ficar onde que eu estou a vida inteira, ou às vezes dar o primeiro passo e às vezes talvez alguma coisa não dê certo em algum momento, mas se eu continuar persistindo a coisa funcionar. Então, às vezes ficar na zona de estagnação, até que ponto é bom, ou até que ponto, às vezes errar às vezes, seja bom para uma evolução, para um aperfeiçoamento, para um crescimento profissional, né? Eu acho que é bem interessante. E uma coisa legal que você falou ali, de às vezes enviar o questionário antes para o paciente, já te dá uma base de conhecimento e te força a estudar também. Porque ali você vai fazer o quê? Se o paciente volta com tal informação, eu vou lá e olho de novo o que significa aquela informação. O que significa aquele conteúdo. E aí a gente vai crescendo em estudo. Porque o estudo não é estudar uma vez o curso e pronto, acabou, nunca mais vou olhar sobre aquilo. Aí eu vejo muitos profissionais falando besteira depois, né? Porque daí, eu estudei uma vez, só que eu vi numa live de outra matéria, de outro assunto lá, falando a origem emocional de outro assunto, do mesmo órgão ali, mas com outra conotação. E às vezes aquela outra informação não condiz com a base do conteúdo, não condiz com aquela relação. E às vezes eu acabo me confundindo com origens, né? A origem de outra hora. Né? Exato. E aí quando a gente revê várias vezes, vai fixando mais aquela informação e vai concretizando ela lá dentro de mim, né? Ou colocando concreto mesmo, né? Fazendo com que aquela informação ela fique realmente presente dentro da gente. E aí uma coisa interessante também é, se o paciente chegou com o questionário e falou que a causa era outra depois, uma queixa era outra, não custa nada ter a apostila ali do lado para, deixa eu dar uma olhada aqui o que significa. Porque às vezes o paciente vai chegar com alguns nomes, com os palavrões ali que a medicina traz, né? E às vezes a gente não sabe o que é. Aquele nome eu não sei o que é. É um nome novo, é um nome de uma doença nova que a gente não sabe. Então vai ter que olhar lá no Google o que é aquela doença, qual que é os sintomas que ela apresenta, e o paciente vai contar um pouco dos seus sintomas também para a gente agregar e entender aquela relação. E aí juntando... direção nossa, né? Os sintomas da pessoa. É o que vai dar o norte, né? A gente vai focar naquele sintoma e vai se direcionar. E uma outra coisa interessante, assim, tem pessoas que falam, eu não sei o que publicar, eu não sei o que gravar no vídeo. Né? Todo dia você tem uma lista de coisas para gravar. Por quê? O paciente vai mandar esse questionário com os sintomas dele. Sim. E se são os sintomas dele, são os sintomas de outras pessoas também. Então, aqueles sintomas são de várias pessoas que querem saber que você atende aqueles sintomas. Então, o paciente chegou com dor de cabeça. É um conteúdo. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor no ombro e eu tenho estômago com gastrite. Então, eu tenho 3 conteúdos só de um paciente. Então, não pode dizer que eu não tenho conteúdo. Porque todo dia chega conteúdo na tua cara. Isso. E aí você já teve que estudar. Já teve que estudar para atender o paciente. Aí você já tem conhecimento um pouco mais para divulgar também ali. Sim, uma coisa que eu fazia antes era entrar no YouTube, no teu YouTube, e passar os vídeos, né? Eu pensava, eu vou escolher um vídeo sobre o assunto que eu quero falar, né? Assistia a tua aula e gravava o áudio, por exemplo, ou fazia uma publicação, né? Perfeito. Aí eu sabia que era direto da fonte, não ia falar bobagem, né? E aí, quem não sabe um pouco o que a Raquel falou ali da lista de transmissão, é uma lista no WhatsApp, né, que tem todos os pacientes. Então, a Raquel vai atender, ela faz uma anamnese, que é a avaliação, e na avaliação tem o nome do paciente, data de nascimento, telefone, e-mail. Ali o telefone, muitas vezes é telefone WhatsApp. Sim. E aí você já tem o contato do paciente, que você tem uma forma de ter uma relação com o paciente. E essa forma de ter uma relação com o paciente é você ter uma intimidade, de certa forma, de conteúdo, né? Porque não basta você ali fazer o atendimento se você não tem um pós-venda. O pós-venda significa, você está bem? Como é que você passou depois da sessão? Está tudo bem contigo? Então, às vezes, as pessoas, elas querem também se sentir que elas têm uma atenção do terapeuta.
né, que o terapeuta atendeu e que está mostrando ter interesse em ajudar aquela paciente a melhorar. E além de que, se eu nunca mais entro em contato com aquele paciente, às vezes ele esquece de mim. Às vezes ele fez a sessão lá, ele nem lembra que tem que voltar para uma próxima consulta, ele nem lembra que precisa, às vezes, continuar olhando a origem dos seus sintomas, porque às vezes ele foi ver da dor de cabeça, mas ele tem a insônia, que ele nem imagina que a insônia a Raquel pode atender e pode tratar. E aí o que a Raquel está fazendo? Ela tem esses pacientes e depois de um tempinho ali ela manda um áudio falando, se você tem insônia também, só que ela não manda diretamente um a um. Tem uma lista de transmissão que eu mando para todos os pacientes aquele conhecimento. E às vezes aquele paciente não tem a insônia, mas o marido tem, a esposa tem, o pai tem, o vizinho tem, e ele encaminha esse áudio para o vizinho, encaminha esse áudio para a mãe. Bem assim. E aí as pessoas vão conhecendo, né? É uma corrente. E aí, além do aquele paciente, ele saber que, eu esqueci de falar para ela da insônia, então tem que voltar lá. Daí já manda uma mensagem para marcar a consulta. Né? Além daquele paciente lembrar e ficar ali aflorado, Raquel, Raquel, Raquel na mente dele, ele ainda pode indicar para outras pessoas que não conhecem a Raquel, que não tem Instagram, que não sabem que a Raquel existe às vezes, mas que outras pessoas estão divulgando no boca a boca, né? Para a Raquel. E nada melhor assim, não é nem no boca a boca, as pessoas estão ouvindo a Raquel já estão ouvindo o áudio da Raquel, já estão vendo a mensagem. Conhecendo um pouquinho. Conhecendo um pouquinho da Raquel já antes mesmo, né, de chegar lá. Então, por isso que às vezes os pacientes chegam assim, eu já te conheço há tanto tempo, mas você não me conhece, porque já vê no áudio, já vê o vídeo, já há tanto tempo está ali com a gente, e acaba, às vezes, já tendo agregado. Tem quantos pacientes falam, nossa, eu já vinha me tratando contigo com teus áudios ou com teus vídeos, eu já conheci, já melhorei de tal coisa, porque eu entendi qual era a causa e mudei a forma de viver. Então, isso que é interessante. Mas, claro que vai ter alguns sintomas que ele vai precisar de você. Então, às vezes, entregar conhecimento para o paciente não é de todo ruim, porque ele cria uma confiança que você pode ajudar quando ele precisa de você. Tá? Então, isso é bem interessante mesmo. E aí, que mais? Você falou também para mim antes, que existia também uma coisa que te travava, que eram os pensamentos negativos sobre você mesmo. Exatamente. É aquele sentimento, aquela sensação de não ser entendida. Né? Será que o que eu estou dizendo faz sentido para as pessoas? Né? Porque quando a gente começa a atender, a sensação que a gente tem é que a agenda tem que estar lotada. E nem sempre é assim. Né? Então, por que será que as pessoas não estão me procurando? Elas não conhecem, elas não querem conhecer? Será que dá medo de saber a real causa da doença, do sintoma, do que ela está sentindo? Né? Tem pessoas que só realmente, como disse, de assistirem vídeos, de ouvirem áudios, elas pensam, poxa vida, né? O que eu sinto durante a minha vida toda é reflexo do que eu passei lá atrás, mas eu não quero mexer nisso. Né? Então, muitas pessoas não se permitem mexer no passado para melhorar o futuro. Eu acredito que é uma resistência. Então, talvez seja uma crença minha, né, Ivan? A gente sabe que pode ser. Mas numa cidade pequena, onde as pessoas se conhecem, fica um pouco mais difícil, né? É a Raquel, a aluna que sempre ia a mão na escola, a não sei o quê, nunca sentou para estudar, sempre fazendo arte. Então, o que ela vai saber, né? Eu não vou dar crédito para ela, vai falar um monte de bobagem, ainda vai ficar sabendo da minha vida, não quero contar minha vida para ela. Então, vai da pessoa, né? A pessoa querer se abrir, querer melhorar, e a entrega é bastante grande, a gente sabe disso, e as pessoas realmente têm que estar preparadas. Porque saiu um monte de coisinhas que estavam escondidas, né?
Só que o Uhum. ganho disso é infinitamente maior, né? E a gente, como terapeuta, a gente sabe que saiu da sessão, passa uma borracha, né? A gente não vai estar publicando o que a pessoa contou. Podem citar exemplos, né? A gente cita exemplos e Sim. tal, mas não vai em nome de ninguém, não vai, né? Então, sai da sessão, morreu ali o assunto, né? Eu costumo falar que o paciente, assim, a partir do momento que ele entra aqui, né, e fala sobre o conteúdo, o conhecimento, o que ele passou na vida dele, eles me perguntam no final, você carrega tudo isso? Não, não, eu abro a janela e jogo tudo para fora, não se preocupe. Porque basicamente é isso mesmo, porque quando o Sim, paciente chega à segunda sessão, eu não lembro dos traumas que ele falou. Né? Porque o que tem na minha cabeça? Que eu, ao atender o paciente, eu preciso fazer o meu melhor naquele momento. Depois tem um outro paciente que vai chegar, sim, um outro cliente que vai chegar. E eu preciso estar focado naquele outro cliente. Quando eu senti que eu finalizei o processo, que é eu finalizei o quê? Eu fiz a sessão e finalizei da forma que eu acho que ser, ou que foi possível naquele momento. Se eu fechei a sessão, eu não fico pendente. A pendência, ela continua na cabeça do terapeuta quando eu acho que eu não fiz o meu melhor. E isso está exatamente. muito mais na cabeça do terapeuta do que no processo que está acontecendo. Quando eu simplesmente achei que eu fiz o meu melhor e estou satisfeito com o melhor que eu pude dar aquele melhor naquele dia. Às vezes eu estava com problema, eu estava com febre, eu estava com isso, eu estava com aquele outro, e eu fiz o melhor que eu podia com aquelas dificuldades que eu tinha. Mas que eu estou satisfeito com aquilo que eu pude dar naquele melhor momento, naquele dia. E aí, se eu estou satisfeito, a tendência é que eu não fico remoendo aquele atendimento. E se eu tivesse agido assim, se eu tivesse falado assado, se eu tivesse usado aquela técnica ao invés dessa, né? A gente fica no Sim, remoer quando se sente insatisfeito com aquele melhor que eu pude dar naquele momento. E isso tem muito a ver com os julgamentos e as críticas que a gente sofreu lá atrás, no passado. E aí, por isso que eu sempre falo, terapeuta precisa ser atendido. Porque a partir do momento que eu estou bem comigo mesmo, eu estou satisfeito com o melhor que eu dou, aí a coisa flui. Mas se a gente tem julgamentos lá no passado, na infância eu derrubei minha irmã e ela se machucou e eu me senti culpado porque ela continuou com a dor durante um tempo, ou que eu vivi alguma situação que eu tomei uma escolha e as pessoas me julgaram, eu sempre falo, quando eu conto as histórias lá na minha infância, aos 7 anos de idade, quando eu estava no colégio, eu estava numa apresentação do Dia do Índio e aí eu estava batucando lá o tamborzinho, meu pauzinho lá, a baqueta voou, e aí as pessoas deram risada de mim. Então aquilo ali me travou falar em público. Porque eu estava na frente de outras pessoas, então não é falar em público necessariamente. Naquele caso em si, foi estar em vista. Ou seja, estar em vista na frente das outras pessoas é o perigo de julgamento. E isso faz com que eu não queira mais estar em vista. Ou seja, dar palestras, apresentar na frente da turma, seja o que seja, né? Dar uma aula sim. era uma trava. Mas eu nunca poderia estar aqui na frente de vocês hoje, né? Ou dar aula no curso Origem, ou promover o congresso das leis biológicas, ficar lá na frente do palco e falar sobre as leis biológicas, se eu não tivesse olhado para minhas dores, para o que me bloqueou lá da infância de poder falar em público. Então, se nós, como terapeutas, não melhoramos o que está lá bloqueado devido aos traumas da nossa vida, ou devido dos ancestrais, né? Quantas vezes a gente atende paciente que o avô viveu uma situação de ser julgado publicamente, ou a avó engravidou antes do casamento e foi julgada socialmente por estar grávida, e aí isso gera uma trava para a família de que eu não posso aparecer, porque aparecer é ser julgado. E às vezes nem é meu o conflito é transgeracional. Mas se eu não proporcionar isso dentro do curso Origens, para vocês entenderem que é possível olhar para o transgeracional, modificar essa percepção do transgeracional, para que eu possa agora poder falar em público, poder me divulgar, poder seguir, às vezes a gente nunca vai saber. E eu vou continuar achando que eu não sou capaz, eu
incompetente, ou eu não sou inteligente o suficiente, né? Vai ter sempre uma travinha, né? Então faz sentido isso para vocês? Vamos contando aí se faz sentido, porque é realmente entender que nós temos nossas limitações e bloqueios e é possível mudar essas crenças para que a gente possa seguir, é o primeiro passo. E aí quando a gente está ali dando o resultado, e como você falou, né, Raquel, quando eu comecei na minha cidade natal, que tinha também 30 e poucos mil habitantes. E nessa minha cidade natal, eu morava com a minha avó na infância, né? Minha avó, meu pai e minha mãe. E minha avó era bem conhecida na cidade. Ela foi presidente do Clube dos Idosos, ela instaurou o Clube dos Idosos na cidade. E aí ela era bem conhecida e eu estava sempre na cola dela. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, e ia lá nos bailão dos idosos, eu estava lá, né? Pequeno, estava lá porque minha avó me levava, porque não tinha onde ficar. E aí a minha avó participava do Rotary, e no Rotary estava eu lá junto, né? Nas jantas do Rotary, estava eu lá junto para brincar com os filhos dos rotarianos e tudo mais. Ainda mais ficava do lado da nossa casa o Rotary. E aí, uma das primeiras palestras que eu fui dar sobre o conhecimento da emoção com os sintomas físicos foi no Rotary. Só que a primeira pergunta que fizeram foi o seguinte: ah, você que era aquele piá de bosta que ficava ali andando junto com a avó? Nossa. Desmorona tudo, né? Aquilo que você falou ali, tá, né? Não era nem uma pergunta sobre as informações. Era um dizer que era aquele menino que ficava lá. Mas dá esse conteúdo, né, de que, você que é aquele piazinho ali vai querer falar alguma coisa pra gente, né? Ainda mais que as pessoas, às vezes, não estavam acostumadas em trabalhar emoções trazendo sintomas físicos. Elas não tinham esse conhecimento. Ainda mais lá, 14 anos atrás. Sabiam que ainda nas cidades pequenas tem aquele povo chucro, né? Que Bem chucro. Emoção, né? Tratar a emoção, isso daí é para louco, Que né? frescura! Que frescura, né? Exatamente. Então, mudar essa mentalidade realmente é somente com o resultado. Você vai ter aquelas pessoas, amigos, inicialmente, que às vezes vão confiar porque você conversou, você explicou, você contou um pouco mais da vivência ali, do que transformou em você, para eles também poderem ser transformados. E aí essas pessoas que vão tendo resultado é que vão mostrar que a coisa está andando. Agora com a fisioterapia, tendo a possibilidade do testemunho, aumenta ainda mais esse engajamento, porque daí você vai ter pessoas que fizeram e que às vezes mandam um recado para você lá mostrando o que houve resultado, e aquelas pessoas que são céticas vão ver de outras pessoas que o resultado está acontecendo. E aí não é só a Raquel falando, não é só o Ivan falando, é aquela pessoa que foi, teve resultado e mostra que a dor sumiu, a minha insônia sumiu, tal coisa não está mais acontecendo. E aí, às vezes, as outras pessoas passam a olhar um pouco com outros olhos. Talvez elas ainda não vão, mas elas já começam a seguir um pouco mais, a ver um pouco mais o que você está falando. Quem sabe, talvez começar a divulgar hoje não quer dizer que amanhã já vai ter paciente. Porque muitas vezes, quantos vídeos você precisou assistir meu para você fazer o curso, Raquel? Nossa, vários, mas não por não ter condições de fazer o curso, né? É que não estava aberta as vagas. No momento que abriu, eu não pensei duas vezes. Ok. É isso que eu queria. Sim. E como teve um comentário ali, o acesso poderia ser vitalício, né, Ivan? Que não dá vontade da gente se desprender da comunidade Origens. É muito bom estar ali com todo mundo. E aí, a inscrição dentro do curso tá ali perpétuo. Quem quiser pode hoje mesmo fazer a inscrição, cursoorigens.com, tá lá. Mas esse contexto do vitalício nós estamos negociando aqui, né? Ai, Estamos que bom. conversando. Então, a possibilidade de poder assistir o curso durante muito tempo,
né, durante muito tempo. Ou até o curso existir, né? Então a gente nunca sabe como é que é essas redes sociais e tudo mais, como anda, né? Mas quem sabe aí a gente possa nos manter numa comunidade aí que possa ter trocas contínuas. Seria maravilhoso. O acesso vitalício aí, todo mundo tá erguendo o braço aí. Ai, ai. E aí, como é que está sendo para vocês aí? Vão falando se está fazendo sentido essas dicas, porque muitos de nós encontramos esses obstáculos no começo e é o resultado que realmente vai transformar a visão das outras pessoas. Mas se nós não dermos o primeiro passo para divulgar, não dermos o primeiro passo para atender ou fazer o curso, né, para conhecer essas informações, estudar, buscar esse conhecimento e colocar na cachola esse conhecimento, né? De nada adianta eu só estudar e não colocar em prática, né? Também, de nada adianta eu colocar em prática sem estudar. Então, se eu não estudo, eu não tenho conhecimento para colocar em prática e dar um bom resultado. E se eu só atendo sem estudar, às vezes eu vou colocar em prática uma coisa que não é coerente com o paciente e não vai ter resultado. Então, e só estudar sem colocar em prática, daqui adianta, né? Exatamente. Então é preciso ter essa junção, colocar em prática, estudar. E uma coisa interessante que você falou, Raquel, também é que se você só usa a intuição sem conhecimento, você chega a lugares que talvez não sejam o resultado. Então você falou muito bem de que você usa a tua intuição, a tua é sensorial, para outras pessoas é uma intuição auditiva, porque vem uma informação, para outras pessoas é uma intuição visual, porque eu visualizo o que o paciente viveu na vida dele. Então eu posso ter essas situações de sentir o que o paciente está sentindo, mas de nada adianta eu sentir aquela dor no estômago que eu sei que o paciente tem, sem saber o que é a emoção específica daquela vivência. Para daí buscar a história que está por trás dele. Né? E aí uma coisa interessante que você usou. Né? Então, não, é sempre importante você ter a intuição como uma ferramenta no atendimento, mas desde que ela esteja conectada com o conhecimento. Porque, como você disse, você estudou bastante e ao estudar, agora eu posso me conectar com os meus sentimentos, com o meu sentir, com a minha intuição, durante o atendimento, para que eu fique conectado com o paciente e depois, na hora que terminou o atendimento, eu sei, isso é do paciente, devolvo a ele e sigo a minha vida. E não fico, às vezes, o resto do dia carregando o sentimento do paciente. E é bem engraçado essa questão da intuição, porque eu sempre tive uma resistência quanto a isso, sabe? Eu achava que era uma bobagem. Só que quando tu começa a sentir isso, é uma coisa meio que tu não consegue explicar, porque durante a sessão, várias vezes já me ocorreu, e parece que eu ouço uma voz assim, pergunta tal coisa, sabe? Vai em tal ponto. E até o momento que eu não pergunto, parece que aquela voz não sai da minha cabeça, sabe? E várias vezes, praticamente 100% das vezes, era o ponto que eu precisava tocar, sabe? Então, nós, terapeutas, a gente tem que ouvir o mestre interior que a gente tem, que a gente já nasceu assim. Então, basta aflorar e usar para o bem isso tudo que a gente já tem. E esse conhecimento ampliar cada dia mais ele e colocar em prática. E só para o pessoal entender, não é uma voz fora, assim, da cabeça, não, tá? Não tá lá fora assim. Não, Raquel, não são os espíritos. Não é aqui, é a nossa mente inconsciente. É a nossa mente inconsciente nos guiando para onde nós temos que seguir. Né? Porque quando a gente fica muito no racional, isso é causa, aquilo é causa, eu fico racionalizando demais, às vezes a gente deixa de intuir. Usar aquela intuição assim que está mais no profundo nosso de conhecimento. E é uma intuição de testar. Né? Então a gente não vai fazer assim, tudo que vier na cabeça agora eu vou falar para o paciente. Não é assim. Perguntar. Né? É uma pergunta. Será que você não viveu tal coisa? Será que você não está passando por tal situação? Então não é aquele, não, você viveu isso, porque minha intuição falou que é isso. Não. É testar. As afirmações, quem dá é o paciente, né?
A gente Isso faz mesmo. a investigação. E como você disse numa aula, a gente tem que cuidar muito no que fala para não criar uma verdade absoluta que não existe para o paciente, né? As afirmações que a gente faz, muitas vezes, criam memórias que não são verdadeiras. E a Uhum. pessoa, se tu afirma que ela viveu, por exemplo, um abuso, que nem eu estava assistindo numa aula tua ontem, ela acaba pensando que realmente ela viveu um abuso. E, na verdade, não foi aquilo. Então, pode Uhum. desconstruir toda uma família, todo um carinho entre as pessoas, porque lá quando na infância eu sofri um abuso, mas não tem nada a ver. Então a Uhum. gente tem que medir as palavras. Sim. E por isso que é muito mais o perguntar do que afirmar, né? Esse É, perguntar vai facilitar com que a gente chegue no que o paciente traz na mente, né? E aí a gente usa também algumas técnicas para fazer o paciente voltar nessa memória caso ele não lembre aquela memória. Muitas pessoas perguntam, e se o paciente não lembra? A gente vai ter algumas alternativas para fazer o paciente se direcionar para aquela lembrança, se é aquela lembrança, né? Ontem sim. mesmo chegou um paciente falando assim, eu vivi isso, vivi aquilo, vivi aquele outro. Calma. Primeiro, tu sabe o que tu veio fazer aqui, primeiro, né, para eu explicar como que é o atendimento. Segundo, eu preciso saber teu sintoma de hoje. Não preciso saber teu sintoma de 10 anos atrás. Eu preciso saber o que te incomoda hoje para saber. Porque às vezes o paciente vem com uma verdade pronta. E essa verdade pronta não necessariamente é a verdade por trás do sintoma dele do hoje. Então é esse diálogo e direcionamento que a gente precisa saber guiar o paciente para que a gente não fique, às vezes, 5 horas lá, vou gastar a manhã inteira para fazer o Nossa, atendimento com o paciente, mas para direcionar qual é a vertente melhor para saber aquilo que está trazendo aquele sintoma para ele. Quero te resolver todos os agradecer, problemas da Raquel. vida na primeira sessão é impossível, né? Perfeito, perfeito. Eu quero te agradecer aí por essa partilha, por compartilhar as suas dificuldades de começo lá e o que você utilizou de ferramentas para contornar essas dificuldades, porque eu acho que isso faz com que todos nós crescemos juntos. Porque quem tem a Verdade. dificuldade também pode se aprimorar ali com esse conhecimento ou pegar esse conhecimento, então eu posso encurtar. O que a Raquel demorou, às vezes, 1 ano para modificar ali, para contornar e seguir, talvez essa pessoa com 1 mês, aprimorando, colocando em prática essas dificuldades e os atalhos, para que possa contornar e, às vezes, ter resultados mais rápidos. E essa é a comunidade de origem, essa troca para que cada um possa crescer com os outros e a gente evoluir todo mundo junto, né? Porque às vezes a minha dificuldade pode ser de outras pessoas, a tua dificuldade pode ser de outros, né? E eu queria que você me contasse, para a gente finalizar, o seguinte: como você se sente hoje quando você termina uma sessão e você pôde, às vezes, com o conhecimento que você adquiriu, com você sentiu que foi aquela sessão, foi legal, foi eficiente. Como é que é hoje? A pessoa mostra nos olhos, né, Ivan? A satisfação da pessoa tá nos olhos. E tu vê a entrega que ela teve, a compreensão sobre tudo que tu falou. E ela dizer, eu tô me sentindo bem, eu entendi. E o momento que esse sintoma voltar, porque a gente não liberta a pessoa, né, com fórmula mágica do sintoma, ter o conhecimento da causa, né, saber como lidar com aquela situação novamente e aliviar os sintomas, já não passar mais 10 anos sentindo aquilo, é muito grande essa satisfação. Então, hoje eu saio da sessão com o sentimento de dever cumprido, né? Eu continuo tendo contato com aquela pessoa, muitas vezes eu chego em casa, mando uma mensagem, pergunto se está tudo bem. Se eu estou estudando, assistindo algumas aulas tuas, o que eu posso compartilhar com essa pessoa que eu sei que vai melhorar ainda mais a vida dela, eu compartilho, eu mando vídeos, eu mando áudios, eu pesquiso sobre nas apostilas, nas aulas, mando para a pessoa. E esse retorno do paciente é muito grande, né? É muito valioso para a gente. Então, aumenta ainda mais a satisfação e a vontade de continuar servindo, né? Porque a gente, né, se doa, só que a gente recebe também. Isso é muito bom. Então, hoje eu me Perfeito. sinto muito feliz e muito
gratificada por todo esse retorno, por ver que esse conhecimento transforma vidas. Muito obrigado, Raquel, por todas as palavras aí, todo o conhecimento que você compartilha sempre nas lives, sempre durante o curso também, que você também compartilha as suas informações. Obrigado mesmo de coração por você ter feito parte e ter dado voto, né, ao curso Origens para estar junto com a gente aqui e sempre ter esse engrandecer das aulas junto com a gente dentro das lives. Obrigado de coração. Deixa suas palavras aí finais da live, se você tiver algo a mais para falar. Eu te agradeço infinitamente, Ivan, pela segunda oportunidade de fazer uma live contigo, né? Isso não tem dinheiro no mundo que pague. Eu, junto com o meu mestre aqui, com a pessoa que me passou tanto conhecimento e continua, como eu falei, né? Todos os dias esse conhecimento aumenta. Eu sugiro que quem está em dúvida em fazer o curso Origens, vai e faça. Eu tenho certeza absoluta que ninguém vai se arrepender. É como muita gente falou aqui, é vontade de ter para o resto da vida, né? O acesso vitalício a todo o conteúdo, porque ele está sempre aumentando. São quase 500 aulas. Você sabe o que é isso? 500 aulas, quase 500 aulas, e sempre está aumentando. Então, é muito conteúdo, é muita informação, é muita prática, é muita troca. Os colegas são maravilhosos, a entrega do Ivan é fantástica. Tem o Cleverson que auxilia na divulgação. Eu não posso deixar de falar dele, né? Senão depois ele me puxa as orelhas. Ele dá umas puxadas de orelha na gente, né? Pergunta por que tu não tá se divulgando, o que tá travando. Vamos lá, vamos meter a cara, vamos fazer acontecer, né? Então, a todos os colegas que estão sempre ali auxiliando, né? Se a gente posta algum conteúdo, como já me aconteceu, né? E o colega olha, vai lá e comenta, né? Vamos fazer essa troca, vamos ampliar essa entrega, né? Vamos começar a nos seguir e nos compartilhar para o mundo conhecer a origem emocional dos sintomas. Perfeito. Muito obrigada, Ivan. E a comunidade cresce junto, né? Porque a gente sabe o quão é importante, às vezes, você curtir a mensagem do outro, você comentar, salvar. Quanto o Instagram também nos dificulta, gente, que as nossas imagens, nossas informações sejam passadas para as outras pessoas. E quanto mais nós temos engajamento de amigos que possam ali nos estar junto e nos auxiliar ali a crescer junto, a gente vai longe e a gente cresce junto. Porque eu falo que lá atrás era difícil chegar a essas informações há 14 anos atrás e outras pessoas dizerem que, não, isso faz sentido ou não. Hoje, todo mundo fala, né? Quanto mais pessoas falam, mais pessoas sabem que elas precisam disso. E se poucas pessoas falam, poucas pessoas sabem que precisam desses conhecimentos e precisam ser atendidas com isso. Então, quanto mais pessoas estão aí falando, mais a gente cresce junto, né? Um abraço de coração a todos aí que assistiram, ficaram até o final. Para quem está assistindo depois, manda aí seu recado também, deixa seus comentários, suas dúvidas. Teremos o prazer de responder posteriormente. E vemos todos vocês numa próxima live, um próximo conteúdo. Um beijão, Raquel, até a próxima. Beijão, tchau. Tchau. Muito obrigada, Ivan, todo mundo que assistiu.